Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre os 10 maiores, principais ou mais recorrentes erros históricos de quem está começando a estudar o tema da Reforma Protestante. Reforma Protestante, um evento histórico que aconteceu na Europa no século XVI, um tema que eu gosto muito, que eu tenho pesquisado na minha vida acadêmica, mas a gente percebe que alguns erros são recorrentes, tanto por um leigo que tem curiosidade, como nos livros didáticos, em diversos momentos, às vezes em palestras na igreja. Então esses erros são muito comuns. Se você tem interesse no assunto ou se você está começando a estudar a Reforma Protestante, preste atenção nessas informações. Claro, como o vídeo tem que ser curto, eu vou falar rapidamente sobre eles. Se você quiser que eu aprofunde em algum desses itens, você deixe nos comentários. E se você quiser a palestra completa no seu evento, também é só entrar em contato pelos comentários aqui do vídeo. Bom, o primeiro erro é usar reforma no singular, reforma protestante, porque dá a entender que foi um movimento e que todo mundo estava de acordo e aconteceu e teve um começo, meio e fim bem definidos. Na verdade, a gente não usa o termo reforma no singular, mas reformas no plural, porque não aconteceu uma reforma, aconteceram vários movimentos reformadores. Agora, aqui também tem um problema. Quando a gente fala reforma, isso é do ponto de vista dos protestantes, a reforma protestante. Então, o protestante entende que foi uma reforma, ou seja, que houve uma melhoria. O historiador, que não pode fazer juízo de valor, ele tem que trabalhar isso ou explicando que é reforma do ponto de vista do protestante, porque o católico não vê reforma nenhuma, para ele não houve uma melhoria, ou o termo cisma, que é quando há uma divisão. Então, a gente tem várias reformas. É comum dividir em reforma magisterial, que foram as reformas oficiais implementadas pelos governos da época, ou a reforma radical, que eram aqueles que rompiam com todo mundo e não tinha vínculo ou com o governante ou com uma determinada instituição, certo? O segundo erro muito comum é focar em Lutero. As pessoas têm a ideia de que Martinho Lutero foi um homem iluminado, extraordinário, à frente do seu tempo, fora do comum, e que ele liderou sozinho, praticamente fez um cisma, e a partir de Lutero surgiu uma igreja protestante. Na verdade, existiram dezenas de reformadores. Isso acontece porque aqui no Brasil, as obras que foram mais traduzidas foram principalmente porque uma das primeiras igrejas protestantes que chegou foi a igreja luterana, que é muito forte no meio acadêmico. Então muitas obras que foram traduzidas para o português sempre enfatizaram Lutero. Mas a reforma protestante ela foi uma conjunção de vários reformadores que atuaram às vezes junto, às vezes discordando entre eles, em vários lugares geográficos diferentes, ok? Então não tem aquela ideia de que Lutero foi o grande reformador. Na verdade, ele, inclusive, a própria reforma que ele liderou, que deu origem aos luteranos, teve a participação também de outros, como, por exemplo, o seu grande amigo Felipe Melanchthon, que era basicamente o braço direito de Lutero. Assim como também ele teve outro braço direito, que acabou depois se desentendendo com ele, mas aí seria tema para outro vídeo. O terceiro também é focar em Lutero e Calvino. Isso a gente vê muito em livro didático de história. Geralmente a reforma protestante apresenta Lutero, Calvino, Henrique VIII e a contra-reforma da Igreja Católica, que também não foi uma contra-reforma, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas quando a gente vê essa ideia, parece assim, que só tinha Lutero e Calvino, os dois sentaram numa mesa e falaram, vamos reformar a igreja? Vamos. Só que não foi nada disso. Lutero e Calvino não foram contemporâneos e nem sequer se conheceram, e não eram os únicos.
Então Lutero estava numa cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, e Calvino em uma cidade chamada Genebra, na Suíça. Agora, se você quiser pegar um contemporâneo de Lutero, você tem Zwinglio, que estava em Zurique, na Suíça. Então você tem Zwinglio, que foi da mesma época de Lutero, e depois a outra geração veio Calvino, ok? De novo, a confusão acontece porque Calvino ele é a base da igreja presbiteriana, que é uma igreja também que se desenvolveu no Brasil. Então, porque essas igrejas traduziram obras dos seus fundadores, acabou que ficou essa imagem. Então, a reforma protestante seria Lutero e Calvino. Então, tome cuidado com isso. Outra erro é focar nas 95 teses, aquela ideia que Lutero escreveu 95 teses, alguns dizem que ele colocou na porta da igreja, outros dizem que ele não colocou, mas o fato é que Lutero não escreveu só as 95 teses, e não é só esse o texto da reforma. Só Lutero, ele escreveu tanto livro que poderia encher esse quarto aqui com a coleção dele. Como acontece? Então, quando você vai em uma universidade na Alemanha que tem as obras originais do Lutero em alemão, você tem praticamente quase que um cômodo inteiro. Metade disso está traduzido para o inglês e 10% está traduzido para o português. Isso falando de Lutero. Quando você pega todos os reformadores e todos os escritos, você tem basicamente uma biblioteca inteira só de escritos sobre a reforma protestante da época, que a gente chama de fonte histórica. Outro erro, Henrique VIII fez a igreja anglicana porque ele queria casar de novo. Isso é a maior besteira que é difundida na internet, nos livros didáticos e no senso comum. Henrique VIII não precisava fazer outra igreja para casar de novo. Os reis casavam de novo, os reis tinham concubinas. Então, ele fez a reforma porque está num contexto de afirmação do Estado Nacional, ou seja, Henrique VIII queria separar a Inglaterra ou a Igreja da Inglaterra de um domínio estrangeiro. Esse é um dos principais motivos, até porque na história a gente nunca explica nada com uma única explicação, certo? Esquece essa história que o Henrique VIII fez a Igreja Anglicana porque ele queria casar com Ana Bolena. Sexto erro, os anabatistas eram camponeses e eles fizeram uma revolta porque eles eram pobres coitados que queriam melhorar de vida. Errado, esquece, os anabatistas não tinham nada a ver com os camponeses, até porque a reforma camponesa foi na Alemanha antes dos anabatistas surgirem na Suíça em 1525. Sétimo erro, Thomas Münster era anabatista. A mesma coisa, Thomas Münster não era anabatista. A confusão aconteceu porque um anabatista, Grebel, escreveu uma carta para Thomas Münster. Então, alguns historiadores, erroneamente, apressadamente, no passado, associaram. Mas os anabatistas têm nada a ver com Thomas Münster. É simplesmente porque eles concordavam com a ideia de batizar de novo. O batismo da criança não valia, tinha que rebatizar o adulto, mas isso é só um ponto. E eles discordavam no restante, certo? Outro erro é entender a reforma como uma ruptura com a Idade Média. E, na verdade, a reforma ela foi muito mais uma continuidade. As ideias reformadoras, seja de Lutero ou de outro reformador que você escolher estudar, ela não é uma inovação, ela está baseada numa discussão anterior que vem de muitos séculos, inclusive as ordens católicas, as ordens monásticas, seja os agostinianos, os franciscanos, eles já vinham escrevendo críticas para a igreja e a reforma foi um movimento que deu continuidade a essas críticas. A outra coisa que pode ser o erro é o inverso. Você vê muito assim, os precursores da reforma protestante. A gente vê muito isso também no senso comum, e principalmente John Wycliffe e John Huss, que são vistos como precursores. Na verdade, se a gente for buscar a ideia de precursor na reforma protestante, nós vamos voltando na história até chegar no Novo Testamento, porque sempre teve quem questionou a igreja instituída. Então, Wycliffe e John Huss, eles são dois exemplos de vários outros, mas você não vai fazendo esse processo porque ele não acaba nunca. E quando você fala que John Huss ou John Wycliffe
eles fizeram uma reforma, eles foram precursores, você está exaltando eles em detrimento dos outros. Então você pode colocar, por exemplo, Pedro Valdo, você pode colocar inclusive São Francisco de Assis como precursor de uma reforma protestante. Em outro vídeo eu posso explicar por quê. E aí nós temos, por fim, o erro que talvez seja o mais clássico de todos, o 10º, protestante, porque eles protestaram contra a Igreja Católica. Então as pessoas pensam que o termo reforma protestante, que surgiu o protestantismo, é porque Lutero protestou contra a igreja. Não foi isso. Na verdade, Lutero nunca teve a ideia de fazer outra igreja, muito menos que ela teria o nome de protestante ou luterana. O que Lutero fez, e os outros reformadores também fizeram, era uma prática muito comum, ou seja, sempre os teólogos da igreja estavam debatendo, estavam fazendo questionamentos e estavam fazendo proposições, sempre tentando melhorar, consertar a igreja. Um famoso santo da Igreja Católica, Bernardo de Claraval, falando o tema aportuguesado, ele fez a mesma coisa. Então ele até disse, contra a corrupção da igreja é preciso, se tiver que escolher, é melhor fazer um escândalo do que se calar. Então ele não tinha essa ideia. Agora, quando as ideias protestantes começaram a se disseminar e alguns lugares adotaram, os príncipes adotavam, em alguns lugares era o contrário, o príncipe não aceitava a ideia, o imperador não aceitava a penetração das ideias luteranas naquele território. Então alguns príncipes, contrários ao que o imperador havia determinado, protestaram contra essa imposição política de não poder ser luterano naquele território. Mas não é porque Lutero protestou contra a Igreja Católica, ok? Então, se você achou esse vídeo interessante, dê o seu like. Não gostou, dê o dislike, mas comente, interaja, porque a sua opinião ajuda a melhorar o canal, ajuda a melhorar os vídeos também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, aí você vai ser informado quando tiver um vídeo novo, mas também você pode entrar no canal e assistir vídeos antigos que são muito interessantes. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos e deixe aqui nos comentários sugestão de tema, sugestão de aula ou dúvida que você tenha, ok? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.